toda a eternidade. Aqui, neste tribunal, será revelado quem matou o Filho de Deus. Convocamos ao tribunal Simão Pedro, Tiago, João, Mateus, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, profeta Isaías, Judas Iscariotes, Bartolomeu, Felipe, Tomé, André, Simão, o Zelote, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu. Sejam bem-vindos, meus servos. Hoje julgaremos o sacrifício do meu Filho Jesus Cristo. Vocês que andaram com ele são suas testemunhas. Querem que respondam? Quem é responsável pela morte de Jesus? Foram os romanos, Senhor. Eles o prenderam, o condenaram e o crucificaram. E os líderes religiosos de Israel o acusaram injustamente. Hoje eu julgo quem é responsável pela morte do meu filho. Quem mais entre vocês pode falar? Senhor do Universo, permita-me começar. Afinal, quem melhor do que eu para acusar? Satanás, você não tem lugar aqui. Oh, Pedro, foi você quem negou seu mestre, não foi? Quem sou eu para falar de culpa, certo? Satanás, você está aqui porque és acusador. Lembre-se, sua palavra será julgada à luz da verdade. Muito bem, então escutem. Não fui eu quem colocou o pecado no coração dos homens? Fui eu quem o fez trair, negar, fugir. Jesus morreu porque a humanidade é corrupta. Todos vocês o mataram! Não, ele morreu porque ele resolveu nos amar. Amar? Não seja ingênua, mulher. Ele morreu porque Deus o abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Olhe para eles, eles não merecem. Eles dormindo enquanto você agoniza. O pai te abandonará. Desista! Afasta-te de mim, Satanás, e não seja feita a minha vontade, mas a do meu Pai. O pai te entregará à morte. Você será rejeitado, cuspido, humilhado. Onde está o amor disso? O amor está em obedecer. De ninguém.
Você estava lá no jardim. O que vocês testemunharam? Eu dormi, Senhor. Não entendi o que estava acontecendo. Mas lembro-me de olhar de Jesus. Ele parecia carregar o peso do mundo. Nós dormimos, Senhor. Ele pediu para vigiar, mas nós dormimos. Deus também me lembra. Ele orava com tanta intensidade. Sua suor era como gotas de sangue. Era como se ele já estivesse sofrendo. As mãos humanas foram instrumentos, mas a verdade vai além. Jesus morreu porque carregou sobre si os pecados do mundo. Vamos investigar o amor, obediência e a justiça que o levaram à cruz? Pai amado, a minha alma se sente esmagada por uma tristeza que parece não ter fim. Eu sinto o peso do pecado do mundo inteiro em cima de mim. Cada mentira, cada traição, cada injustiça, tudo isso está aqui em mim. Pai, se há outro caminho, se possível, passe de mim esse cálice, eu suplico. Mas que não seja feita a tua vontade, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Pois eu vim para isso. Eu sei que esse é o teu propósito, mas a dor, Pai, é insuportável. Este fardo é tão pesado que a minha carne se rasga e o meu espírito se sente esmagado. Pedro, Tiago, João, não podem vigiar comigo nem por uma hora? Não compreendem o que está acontecendo? Eu os amei, caminhei com vocês, os ensinei, e agora, no momento mais sombrio da minha vida, vocês dormem? Pai, eu sinto o peso da tua ira, eu sei que ela é justa, mas isso é tão terrível, tão pesado. Ainda assim, Pai, eu obedeço, e repito, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, não há nada em mim que queira fugir do teu propósito. Eu compreendo que não há outro caminho. Sei que a ira que merecem será toda sobre mim. Sei que as suas vozes irão me acusar e os seus pecados irão me condenar. E tu, Pai, terás que virar o rosto para mim. Ainda assim, Pai, eu faço isso por amor. Eu faço isso por todos eles. E sei que no momento em que eu estiver só, o teu propósito será maior que a minha dor. Pai, que o teu amor e a tua justiça se encontrem aqui. Nesta cruz eu carrego em meu coração, antes mesmo de a tocar em minhas mãos.
da primeira vez, ele olhou e disse: sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eu segui, eu simplesmente fui. Eu segui porque havia algo nele, algo que nada, nem ninguém nesse mundo sabia explicar. Eu vi ressuscitar mortos, multiplicar pães, curar cegos, entre outras tantas outras coisas que ele fez. E quando tudo parecia perdido, quando o fim parecia decretado, ele ressuscitou. O pecado é um peso mortal. Ele separa o homem de mim. É assim que o papai sempre diz. Jesus decidiu tomar sobre si esse peso. Por quê? Para quê? Para morrer? Morrer por um povo corrupto? Morrer por um povo que não partilha do seu viver? Morrer por pessoas que se agarram ao seu próprio sofrimento como se fosse maior do que o dele. Quanta bobagem! Foi por amor. Ele nos amava tanto que não quis que fôssemos condenados. Eu o segurei em meus braços quando era bebê. Vi seus primeiros passos, ouvi sua palavra de amor. Mas ele me olhou e disse: mulher, eis aí o teu filho. Eu sei que ele veio para esse propósito. Ele nasceu para nos salvar. E ele queria ser o Pai. Ele sabia que essa era a única maneira de nos salvar. Exato. Mas quem colocou o pecado sobre ele? Quem o condenou à morte? Rabone, meu mestre, era insuportável te ver naquela cruz. Como pôde alguém tão puro sofrer tanto assim? Tu me tiraste das trevas, me deste nova vida, quando ninguém mais acreditava em mim. Eu era rejeitada, consumida pela vergonha, mas tu me olhaste com amor e disseste que eu era digna de ser salva. E agora eu vejo o mesmo amor na cruz, carregando um peso que não é teu, mas nosso. Jesus, eu nunca compreendi a profundidade do teu sacrifício até agora. O meu coração dói pelo constrangimento de tal grande amor, mas sei que és fiel ao plano do Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por me amar tanto, mesmo à custa da tua própria vida. Eu também estava lá. Foi o meu pecado que ele carregou. Ele me salvou de uma vida de escuridão. Mas foi o pecado de todos nós. Nós pecamos e traímos. E eu neguei. Aquilo não fazia sentido para mim. O Messias não deveria ser vitorioso? Não era ele quem deveria reinar sobre Israel? Como poderia estar ali, fraco, sangrando, morrendo? E eu me perguntei: aonde será que erramos? Será que seguimos o homem errado? A gente espera um libertador com coroa de ouro, mas ele entregou a sua vida com coroa de espinhos. Eu duvidei. Eu precisei ver com meus próprios olhos. E ele ressuscitou. Ele apareceu diante de mim e disse: toque em minhas feridas, Tomé. E eu toquei. E naquele momento,
todo véu de dúvida se rasgou, o meu coração se prostrou, e eu só pude declarar: Senhor meu, Deus meu. Muitos ainda o negam, muitos ainda o traem, muitos rejeitam o seu amor, muitos ainda duvidam da obra da cruz. Mas, Senhor, eu não entendo. Ele nos ensinou o amor, a justiça, o perdão, e foi tratado como um criminoso. Será que falhamos como discípulos? Será que o decepcionamos tanto para que ele pagasse por isso? Mas ele sabia, desde o início, que esse seria o seu destino. E essas palavras foram verdadeiras. Eu o traí por 30 moedas. Ele era meu amigo, caminhei com ele, ouvi suas palavras. Como eu pude me vender tão pouco? Mas ele sabia, sempre soube, quando disse na ceia, que um de nós o trairia. Ele olhou direto nos meus olhos e mesmo assim me chamou de amigo. O peso do que fiz me consumiu. Eu achei que estava fazendo o que era certo, que ele escaparia, que faria milagre como sempre fez. Agora vejo, eu sou justo aos ímpios. Maldito momento! Não há perdão para alguém como eu, não há redenção para quem condena o Filho de Deus. Porque quis as coisas do meu jeito, como muitos, conhecia o seu poder, mas não estava interessado no seu propósito. Ai, Judas, não seja tão modesto. Todos vocês têm culpa. Pedro negou, os outros fugiram, e até você, Maria, chorou, mas nada fez. Eu estava lá, de pé, aos pés da cruz. Vi meu filho sofrer, mas eu sei que ele obedeceu ao Pai. Escrevi estas palavras muito antes desse dia. Elas não foram de mim, mas do próprio Deus. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviávamos, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, e por causa da transgressão do meu povo, Ele foi golpeado. Não se engane, a cruz foi planejada. Ele sabia o preço que pagaria. Ele escolheu suportar para que vocês pudessem viver. Deus meu, por que me desamparaste? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Está consumado. Como pode o Deus que proclama misericórdia fazer algo tão
tão cruel. Se é por eles, esses humanos ingratos e corruptos que ele sofreu, que amor é esse que permite tamanha brutalidade? E ainda assim, eu pergunto, foi realmente por amor? Não, foi por justiça. A tua justiça não pode tolerar o pecado, e para satisfazê-la, jogaste toda a tua ira sobre aquele que o chamavas de filho amado. Mas diga-me, Deus, valeu a pena? Eles continuarão pecando, continuarão se afastando de ti. Tudo isso por nada. Eu acuso o pai de ter sacrificado seu filho por nome de uma justiça impiedosa, pois no final não é o pecado que mata, é a tua ira. Satanás, és o acusador desde o princípio. Não conheceste a verdade, nem compreendestes o Deus. Tuas palavras são veneno distorcido pelo teu ódio e pela tua cegueira. Ouça bem, pois hoje revelo aquilo que nunca poderás entender. O sacrifício do Filho nunca foi imposto pelo Pai, mas foi uma escolha feita na unidade, amor e obediência. Jesus não foi uma vítima forçada pela ira divina, mas o cordeiro voluntário que disse: eis-me aqui, envia-me. Foi ele quem, com amor eterno, entregou-se no peso do pecado da humanidade. Ele escolheu sentir a ira contra o pecado, que consumiria todos os homens, para que ninguém mais precisasse suportá-la. Não fez por obrigação, mas por amor. Tu falas como se ela fosse separada do amor. Mas em Deus, justiça e amor têm o mesmo peso, andam de mãos dadas. O preço do pecado foi pago, porque Deus é justo, e o pagamento foi feito pelo próprio Filho, porque Deus é amor. O Pai não queria ver a humanidade longe dele, era desejo do Filho agradar ao Pai. Então não se esqueça, Satanás, não foi pela tua força ou a cruz, irresistível pela humanidade. Tu te alegraste em ver seu corpo ferido, mas enquanto ias, o céu preparava a sua vontade. Tua acusação é vazia. O Pai não é culpado de crueldade. Ele é o autor da redenção. O Filho não foi derrotado. Ele foi vitorioso. E eu, o Espírito da verdade, serei aquele que convencerá os corações, declarando a obra consumada na cruz. Agora cala-te e reconhece a verdade que jamais poderá mudar. Está consumado. Jesus venceu e por meio dele o amor triunfou sobre tua acusação. Eu estou aqui porque escolhi estar. Antes que o mundo existisse, eu e o Pai planejamos tudo. Ele me enviaria para resgatar vocês, e eu morreria em amor e obediência. Cada passo no Calvário foi um ato de entrega. Cada prego, cada dor, tudo isso foi por amor a vocês. Não pense que fui vencido. Eu escolhi dar a minha vida para que vocês pudessem ter a chance de viver, para que vivam no meu amor. A cruz, ela não é a derrota, mas é a vitória. É a prova de que o amor de Deus venceu e que a sua justiça foi cumprida para sempre.
Agora eu julgo quem matou meu filho. Mas antes eu vou falar. Eu sou o Criador de todos vocês. Cada vida, cada coração, cada respiração é minha obra. Eu os amei desde o princípio, mesmo quando se afastaram de mim. Mas o pecado é como um abismo que os separa de mim. Eu sou santo e justo e não posso ignorar o mal. Minha justiça exige um preço, e esse preço é a morte. Eu vi o pecado consumir meus filhos. Eu vi a dor, o ódio, a mentira, o orgulho. Vi cada coração se endurecer e se distanciar de mim. Meu amor clamava por vocês, mas a minha justiça não podia ser negada. Então olhei para meu filho, o único que era sem pecado, o único que podia carregar o peso da culpa de vocês. Ele se ofereceu, ele escolheu, e eu tive que aceitá-lo. A dor em meu coração foi tão grande que nenhum de vocês pode compreender. Ver meu filho amado carregando sobre si os pecados da humanidade inteira, cada traição, cada mentira, cada ato de violência, ele se tornou aquilo que eu mais desprezo, o próprio pecado. E naquele momento, por justiça e por amor a vocês, eu derramei sobre ele toda a minha ira. Foi por vocês que eu permiti que ele fosse ferido, esmagado, desprezado. Minha ira caiu sobre ele para que vocês pudessem ser livres. Foi o meu amor por vocês que o levou à cruz, e foi o amor dele que o fez suportar até o fim. Nunca se esqueçam disso. Eu sofri vendo meu filho morrer, mas escolhi esse sofrimento para que vocês pudessem ser livres. Foi o meu, porque eu sou um Deus de amor, mas também de justiça. E na cruz, o amor e a justiça se encontraram. Após ouvir todas as testemunhas, considerar os fatos e pesar que foi revelado, eu, justo juiz, declaro o veredito. A humanidade em seu pecado foi culpada pela morte do meu filho. Cada pecado contribuiu para o peso que ele carregou na cruz. Mas ouçam bem, não foi o ódio, a traição, a maldade que o matou. Foi o meu amor por vocês, obediência e o amor do meu filho por mim. Foi a minha justiça que exigiu o pagamento pelo pecado, mas foi o meu amor que ofereceu o sacrifício perfeito. Por isso declaro que, pela morte de Jesus, a humanidade foi redimida, a dívida foi paga e o preço do pecado foi quitado. Para todos que o crerem e se arrependerem, não há mais acusação, vocês estão livres, justificados e reconciliados comigo. E quanto a você, Satanás, sua acusação é inútil. Jesus venceu, ele suportou a cruz, ressuscitou, triunfando sobre o pecado e a morte. Sua derrota é eterna. E o meu povo será para sempre salvo. Assim a sentença foi cumprida, a cruz foi o tribunal, e o veredito final é: o amor venceu, justiça foi satisfeita, a humanidade foi resgatada. Que todo o céu e a terra reconheçam o nome de Jesus, o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Este é o meu veredito. O Espírito, o Consolador prometido, foi enviado ao mundo para continuar a obra que começou na cruz. Eu sou aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Estive com Jesus enquanto ele caminhava para o Calvário, dando-lhe força para suportar a cruz. E agora estou aqui para fazer com que vocês compreendam a profundidade do amor do Pai e a vitória do Filho. Não pense que estão sozinhos. Quando Jesus deu a sua vida, ele sabia que eu seria enviado a vocês, para que a presença de Deus estivesse em cada coração arrependido. Sou eu quem transforma sacrifício em vida dentro de vocês. Sou eu quem mostra o caminho da cruz. Hoje, eu os convido a viverem na luz desse amor, a serem testemunhas do sacrifício de Jesus
estou com vocês até os fim dos tempos, guiando, fortalecendo e renovando seus corações. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia